Cara, os Otsutsukis são seres desprezíveis, e o Toneri foi punido por causa do Boruto. Isso está ligado a um ser superior no clã, e até mesmo o Otsutsuki que possui o Jogan do Boruto. Mano, só bora desenrolar tudo isso, que sério, tem mais mistério por trás disso tudo do que você imagina. Como sabemos, os Otsutsukis são uma espécie arrogante. Todos eles agem de forma superior e não se importam nem um pouco com quem quer que seja que esteja em seu caminho. E se parar para pensar neste comportamento deles, dá para chegar naquela conclusão: o seu comportamento é ditado pelo ambiente que você vive ou viveu. E logicamente, os Otsutsukis possuem essa sede por poder. E já dá para termos uma ideia de que, desde que eles nascem, devem ser inseridos ali em um ambiente de soberania. E o tempo transforma eles em seres arrogantes, porque existe toda aquela lei dentro do clã, e esses Otsutsukis nunca treinam, já nascem como prodígios e com poderes. Só não sabemos exatamente como é a criação deles, porque não exploraram isso na obra, então não sabemos tudo sobre eles. Mas 4 deles mostraram o mesmo comportamento. A Kaguya também entra nessa, só que ela, diferente do Momoshiki, Urashiki, Kinshiki e Ushiki, criou um certo amor e teve até filhos. Só que ela mesmo também avisou Hagoromo que da onde ela vinha, eles não entendiam o amor e que era seres malignos, nesse sentido. Então, com toda certeza, o modo de criação do clã torna esses seres em criaturas divinas por hierarquias, aqueles que se sacrificam, sendo alimento dos descaldos, e aqueles que esperam o parceiro deles se tornar o fruto de chakra, sacrificando entre aspas, pois eles usam o processo do karma para voltar à vida. A questão é, quem são os seus receptáculos? E por isso que sempre estão em dupla, um ser superior e o outro inferior, e não em termo de poder, pelo que aparenta, porque pelo padrão apresentado para nós na obra, os Otsutsukis com chifre são os que mais se tornam alimentos dos descaldas, como o Kinshiki, que era o guardião do Momoshiki. Já o Shiki, ele tinha um chifre, mas a Kaguya de 2 gaias é quem seria sacrificada, o que pode ser mentira do Shiki, ou um furo de roteiro do Kimoto, porque o Momoshiki disse que a Kaguya estava carregada de levar o fruto, e não mencionou o Shiki, e se fosse ele, o Momo teria dito, o que aparenta que o Jigen queria o fruto para ele. Só que aqui está, por que um Otsutsuki trairia o outro, se podiam usar o karma e retornar? Talvez porque o poder do Shiki era grande e não teria sucesso com o receptáculo? Bom, são coisas que não serão melhor desenvolvidas pelo visto. E nessa de clã também tem os secundários, que o Toneri faz parte. Inclusive, o Toneri foi selado por causa do Donjutsu do Boruto. Temos a cena onde deixa um claro motivo. Não dizem ser por causa do Jogan, mas não precisa nem dizer palavras por palavras, que está mais que entendível, onde Urashiki foi até ele e os dois trocaram os diálogos ali. E vemos a descrença que o Toneri tinha sobre a existência dos Otsutsukis do clã principal. Quando Urashiki disse que a lei se aplicava a ele também, o Toneri questionou: se os Otsutsuki da família principal existiam, por que abandonaram eles por mais de 1000 anos? Nisso, Urashiki começa a falar sobre a luta que ele teve com Naruto na lua, dizendo que viram a humilhação que ele passou por causa da mulher do Byakugan. E cara, esses diálogos deles é muito importante, porque levanta muitos questionamentos, pois seguem soltando ainda mais informações que só intriga ainda mais. Quando Urashiki fala que o Toneri acha que deu os primeiros passos se aproximando do Boruto e que ele tinha quebrado a lei do clã e por isso foi selado, ele usou ali o congelamento temporal, além de dizer que não estava autorizado a dar um fim em um membro do clã. Então só aqui deixou mais um questionamento: aonde vive a família principal, ou seja, qual o planeta? Quando Urashiki diz nós vimos, quem eram os outros Otsutsukis? E quem deu a ordem para ele selar o Toneri? Pois o Urashiki disse que não estava autorizado em acabar com ele, então algum Otsutsuki de alto escalão deu essa ordem. E se o Toneri foi selado por se aproximar do Boruto, qual seria o motivo? Logicamente, se tratando do Jogan, porque assim que o Toneri entrou em contato foi quando Uzumaki despertou o Donjutsu. Então teve uma proibição que levou à punição dada por um Otsutsuki que desconhecemos. E tanto o Toneri e Urashiki falaram do olho do Boruto, e o Momoshiki também, que ao ver o Jogan disse que o Boruto tinha herdado o poder dos Otsutsukis. E nessa, quando o Boruto desvia do ataque do Momo usando o Jogan, o Otsutsuki olha com expressão para ele, talvez temendo o Jogan, que no caso tá mais pra cara de desprezo ou raiva, e o Momoshiki mostrou conhecer muito bem o Jogan. Inclusive, Urashiki falou que era um dojutsu complicado, e até agora não sabemos o que ele quis dizer com isso. E Momoshiki no mangá, terminando a primeira parte, perto de entrarmos para a nova fase, ele disse que conhece todos os Shinjutsus. O maluco é tipo um mago do conhecimento. E se ele sabe mesmo sobre qualquer poder do clã, isso não só significa a ambição do Momoshiki por conhecimento, que tinha um propósito por trás disso, que ele não estava apenas querendo o fruto de chakra, mas buscando entender os poderes do clã, como também ele sabe de todos os poderes que o Jogan possui.
Então aí entra tudo aquilo que comentei com vocês desde o início do vídeo, como é a criação dos Otsutsukis, questionamento não respondido sobre o comportamento deles, a história real do clã, o selamento do Toneri, que foi a ordem de um Otsutsuki superior, que nem sabemos quem é ele, e o conhecimento do Momoshiki sobre todos os Shinjutsus. Então fica aquela questão, o que levou a ele a estudar para adquirir essa sabedoria dos poderes do clã? Claramente a sua ambição é se tornar um deus, então quanto mais conhecimento e mais frutos, mais forte ele ficaria, e poderia ir assumindo o controle de cada poder. Ou quem sabe o Momoshiki é o filho de um Otsutsuki superior no clã Otsutsuki. Talvez até mesmo o ser que é o líder do clã, um Otsutsuki ancestral, até porque os Otsutsukis são filhos de alguém dentro do clã, a menos que eles nascem de uma fonte, tipo os Tsumeakas que saíram do 10 Caudas. O que seria absurdo isso, mano, porque para eliminar a existência deles, teria que destruir essa fonte. E mesmo o Momoshiki sendo ou não filho de um Otsutsuki ancestral, ele conhece muito bem o Jogan. Isso pode ser por duas coisas. Uma é essa, ele conhecer um Otsutsuki com esse donjutsu. Ou o mais louco seria, seu pai é quem possui esse donjutsu. Ou por conta dele ter buscado conhecimento, descobriu sobre o Jogan também. Só que até Urashiki falou sobre o Jogan do Boruto, mostrando conhecer bem esse donjutsu. O que significa ainda mais que tem uma criatura dentro do clã e possui esse olho. O que é muito doido, porque o maior de todos até agora é o Shibai. Ele é um ancestral. E virou um exemplo para os outros Otsukis. Só que este Shibai não mostrou ter o Jogan. Parecia mais ser um Byakugan e o olho do Ishiki, e um Rinnegan, o que não é impossível do Shibai ter o Jogan, já que ele é um Otsutsuki que transcendeu para outra dimensão, e seria uma forma do Kimoto linkar o olho do Boruto com ele também. Além de que os poderes do Shibai são as marcas de garras, capazes de dividir um 10 caudas, o Sharingan, que vê e ouve tudo ao redor do mundo, e tem onipotência, além das reflexões dos ataques, e pode ver o futuro também, todas as direções do destino, sem falar dos atributos físicos. Então ele era um monstro em questão de poderes, era um Shinjutsu mais roubado que o outro, que faria até a Kaguya se ajoelhar na presença dele. No entanto, apareceu este Otsutsuki também, tanto no anime quanto no mangá, quando Ishiki disse para o Koji se tornar um ser divino. Mas este ser, ele é completamente diferente de um Otsutsuki. É como se fosse cósmico mesmo. Tem caudas também e vários olhos atrás dele. E cara, pode também ser o Shibai em uma forma final, pós sua evolução, ou ser até mesmo o verdadeiro deus entre todos os Otsutsukis, e o verdadeiro dono do Jogan, e nenhum outro no clã possui esse donjutsu, senão ele, e justamente o Momoshiki foi assumir o corpo do moleque que possui esse donjutsu, um olho do clã dele, mas que até agora não vimos nenhuma criatura mostrar esse donjutsu. Então fica aquele questionamento, quem é o Otsutsuki com Jogan? E como vimos no final do último episódio, quando entramos em ato, eles fizeram questão de mostrar o Jogan no fechamento do episódio, dando a entender o desenvolvimento dele na segunda parte. E cara, eles até poderiam ter colocado o Jogan como o olho que daria as visões do futuro para o Boruto, mas o Koji recebeu esse papel. Então fica aquela questão, qual é o poder do Jogan? Já que o Momoshiki disse que o Boruto não conseguia prever o próprio destino naquela época. Então esperamos ver esse tipo de habilidade. E também os Otsutsukis pode acabar vindo para o mundo shinobi, a menos que o Kimoto não esteja interessado em explorar esse lado no mangá e deixando isso para o anime, já que é um capítulo por mês, e como dito na entrevista, a obra está para acabar até 2030, então mesmo assim, um capítulo por mês não tem como desenvolver muito bem essa história, já que se passou um ano e ainda estamos no início do despertar do 10 Caudas, e como o Momoshiki, o monstro que vive dentro do protagonista, eles vão contar a história dele, é bem provável, chances altas, que é normal até, né, para não ficar buracos na história, e a gente verá se o Momoshiki tem interesse no Jogan ou não. Mas aí cara, o que você acha? O Momoshiki é filho de alguém importante dentro do clã Otsutsuki? E será que ele conhece o ser que possui o Jogan ou não? Comenta aí sua opinião, porque chegamos no final de mais um vídeo. Então até o próximo galera, valeu e fui!